Opa, e aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Andriolo e esse é o Maneirinha de Escanteio, onde você me ouvirá falar sobre o que é de mais interessante e desinteressante no futebol mundial. Hoje, vou falar um pouco sobre o futebol chinês, que há não muito tempo estava fazendo grandes contratações com salários astronômicos e hoje se encontra em completa decadência. Por isso, vou contar um pouco dessa história, desde o crescimento repentino desse mercado até a sua queda. Se arruma aí e segue o baile. Bom, como sabemos, a China é o país mais populoso do mundo, com mais de 1,4 bilhão de habitantes. O governo do país é controlado por um único partido, o Partido Comunista Chinês, que adota um sistema socialista altamente industrializado, voltado à exportação. Desde a sua abertura econômica, em 1978, o país é uma das economias que mais cresce no mundo, já se estabelecendo como a segunda maior do globo e com projeções de alcançar o topo até o final dessa década. Uma das principais características do regime, junto à industrialização, é a censura das mídias, principalmente a empresa e a internet. Assim, a China criou um meio técnico-científico informacional que se propaga apenas dentro do próprio país, formando uma espécie de bolha que limitou o consumo de mídia estrangeira pela população. Por ser um país com uma cultura trabalhista muito forte, com jornadas que comumente passam de 12 horas por dia e com um limite rígido para o conteúdo estrangeiro que pode ser consumido, o governo chinês precisou encontrar um meio de entreter a população. O país já tinha um campeonato de futebol que era disputado desde 1951, mas nenhum dos times era profissional. Porém, havia uma regra: nenhum time que pertencesse a uma fábrica poderia disputar o campeonato nacional. E esse era o caso do Dalian Dockyards, que por isso ele só disputava competições regionais. Os anos 80 foram de mudanças significativas no futebol chinês. Em 1980, a Associação Chinesa de Futebol, que vou chamar só de CFA, tomou a decisão que mudou tudo. Agora, os times de fábricas poderiam jogar o campeonato nacional. E não só isso, mas os times foram inclusive incentivados a receberem investimentos de empresas. Lembre desse detalhe, porque essa é a parte mais importante da história inteira. Em meados da década, praticamente todas as principais cidades já tinham empresas investindo em seus clubes. Com isso, a CCTV, que é a principal rede de TV estatal, passou a transmitir algumas partidas. Tendo suporte financeiro, televisivo e agora um patrocinador, a empresa hongkonguesa Gold Lion, em 1987, a CFA finalmente conseguiu criar uma liga semiprofissional, a GAA. 8 times disputavam a liga em sua primeira edição, sendo eles Beijing, Guangzhou, Hubei, Liaoning, 1º de agosto, Shandong, Xangai e Tianjin. Todos eles tinham apenas o nome da sua cidade, menos o 1º de agosto, que era o time que pertencia ao exército do país. Foram 7 edições como um torneio semiprofissional, sendo que o Liaoning foi campeão em 6 delas. O time também foi o primeiro a se profissionalizar no país, em 1988. Os outros membros fundadores da Liga GAA se profissionalizaram só no começo dos anos 90. Assim, em 1994, a GAA virou a primeira liga de futebol profissional da China. E junto ao profissionalismo, vieram as mudanças nos clubes. Agora, o Beijing era Beijing One, o Guangzhou era Guangzhou Apollo, o Hubei era Hubei Huisco, o Liaoning era Liaoning Yuandong, o Shandong era Shandong Taishan e o Xangai era Xangai Shenhua. Além do nome da cidade, agora levavam junto o nome do patrocinador. E provavelmente agora você já deve ter achado até alguns nomes mais familiares. E pois é, você se lembra do Dalian Dockyards, que era proibido de jogar o campeonato nacional? Então, com profissionalismo, ele virou o Dalian Wanda, e foi o maior campeão da era profissional da GAA. Venceu 7 das 10 edições, que foram até 2003. A nova liga foi um sucesso de público, tendo uma média superior a 20 mil por partida no final dos anos 90, semelhante aos números do Campeonato Brasileiro hoje, para se ter uma noção. Também conseguiu uma marca muito forte, contando com o patrocínio da Pepsi entre 1999 e 2002. E também foi com profissionalismo que veio o primeiro jogador estrangeiro do futebol chinês na história. Em 1993, o russo Vladimir Nakratov, que jogava nas divisões inferiores do seu país e atuou por uma temporada no Xangai Shenhua, marcando 10 gols. Ao longo dessas 10 temporadas, foram chegando mais estrangeiros, mas nenhum deles de muito destaque. Os jogadores mais famosos foram o francês Nicolas Uedek, que teve ótimo começo de carreira no Nantes, mas nunca atingiu seu potencial, o alemão Jürgen Alberts, que é ídolo do Rangers da Escócia, e o brasileiro Zé Alcino, que foi multicampeão pelo Grêmio. Todos eles chegaram a partir de 2002 e já estavam depois do seu auge, então não chegaram a ser contratações realmente bombásticas. E apesar do sucesso de público e dos primeiros olhares internacionais, a Liga GA tinha muitos problemas por baixo dos panos. Nos seus últimos anos, cresceram descontroladamente os casos de corrupção e manipulação de resultados. Com esse estado caótico, vários patrocinadores deixaram seus clubes porque não gostavam dos rumos que a liga estava tomando.
Em 2003, na última temporada da GAA, o campeão teria sido o Xangai Shenhua, com 55 pontos. Porém, em 2011, foi descoberto que Lou Shifang, um dos diretores do time, subornou o chefe de arbitragem da CFA para garantir a vitória para seu time em um jogo decisivo, contra o vizinho Shanghai International. Mas, ao invés de revogar o título e dar ele ao International, que tinha ficado em segundo lugar no campeonato, a federação decidiu apenas punir os indivíduos envolvidos no suborno, já que o Shifang já tinha deixado o Shenhua anos antes da confirmação do caso. Só que 2 anos depois, em 2013, o título foi oficialmente revogado do Shenhua, rendendo também uma multa e uma dedução de 6 pontos no campeonato de 2013. Só que a história não acaba por aí. O título ia ser dado ao Shanghai International. Só que descobriram que 4 jogadores do time também tinham aceitado um suborno do presidente do Tianjin Teda para que o seu time perdesse o jogo contra eles. No fim, a última edição da GAA acabou sem campeão e o Tianjin também perdeu 6 pontos no campeonato de 2013. Acabou como um fiasco total. Com tantas polêmicas, a CFA começou a discutir em 2001 a criação de uma nova liga profissional, mais organizada do que a GAA. Assim, em 2004, foi inaugurada a Superliga Chinesa, ou CSL, para os mais íntimos. Para participar da nova liga, os times deveriam seguir uma série de critérios específicos, principalmente na questão administrativa. Um dos principais critérios era que os times eram obrigados a terem categorias de base, assim incentivando o desenvolvimento do futebol no país a longo prazo. Esse também é um detalhe importante. Os principais objetivos da criação da nova liga eram justamente deixá-la mais organizada, adotando sistemas semelhantes aos que eram usados em ligas europeias, reforçando as políticas financeiras e promovendo ações de mercados nos clubes. Porém, de longe, o principal objetivo era esse: transformar a Superliga Chinesa em uma liga muito mais atrativa para os olhos do público internacional, e não só o nacional. Mas isso não adiantou porra nenhuma, e todas as primeiras temporadas da CSL ficaram marcadas pelos escândalos de corrupção, o que não era nenhuma novidade, além da falta de um sistema claro de promoção e rebaixamento. Com isso, as médias de público despencaram, ficando pouco acima dos 10 mil por partida, o que era mais ou menos a metade da média que a GAA colocava no final dos anos 90. Até que, em 2008, aconteceram as Olimpíadas em Beijing. Após os olhos do mundo se voltarem ao futebol chinês, e prosseguindo os planos de deixar a liga atrativa, o governo decidiu tomar medidas mais rígidas e, em 2009, iniciou a investigação dos casos de corrupção que aconteciam desde 2003. E, ao contrário das investigações anteriores, que eram conduzidas pela própria CFA, agora era o Ministério da Segurança Pública do país que tomava a frente. E no que foi a maior investigação de escândalos de corrupção da história do futebol asiático, além do já citado caso do Shanghai Shenhua, o Guangzhou Apollo, que agora se chamava Pharmaceutical, e o Chengdu Blades foram rebaixados. O Qingdao Hailey Feng teve seu registro profissional anulado. O Yangbian Shanghai Tiger perdeu 3 pontos, e o Shandong Luneng, o Changchun Yetai, o Jiangsu Senti e o Henan Jiani foram multados. Além disso, 57 indivíduos foram banidos do futebol, incluindo jogadores, treinadores, árbitros, dirigentes e 7 membros da CFA. Muitos foram presos, com penas que variavam entre 1 e 12 anos. Com esses casos de corrupção resolvidos, mais a instauração de um sistema de rebaixamento, os 2 últimos da CSL eram rebaixados e os 2 primeiros da Primeira Liga, que equivalia à segunda divisão, eram promovidos, as médias de público começaram a melhorar a partir de 2009. Além disso, todos os times já contavam com pelo menos 4 jogadores estrangeiros, mas nenhum deles tinha muito renome. E pois é, você se lembra que o Guangzhou Pharmaceutical tinha sido rebaixado por causa do escândalo de corrupção? Em 2010, quando eles iriam jogar a segunda divisão, o time foi comprado pelo fundo imobiliário Evergrande, cujo dono era o bilionário Xu Jiayin. O agora chamado Guangzhou Evergrande investiu pesado e, mesmo estando na segunda divisão, contrataram o atacante Gao Lin da seleção chinesa. O time também repatriou Sun Jiang e Zheng Zi, 2 chineses que estavam na Europa, jogando por PSV e Celtic respectivamente. Outro reforço bem importante foi o atacante brasileiro Muriqi, que estava no Atlético Mineiro por 3,5 milhões de dólares, que era a maior contratação da história do futebol chinês até então. Com esse pacotão de reforços, o time foi campeão da segundona com apenas uma derrota em 24 jogos, sendo que Gao Lin fez 20 gols e Muriqi 13, mesmo chegando só na metade da temporada. Para 2011, o Guangzhou tinha um plano ambicioso, queria trazer a primeira grande estrela estrangeira para o futebol chinês. Dos outros estrangeiros que já haviam desembarcado no país, ou já estavam longe do seu auge, ou eram jogadores simplesmente desconhecidos para o público internacional. E assim, o nome escolhido foi alguém bem conhecido do brasileiro, principalmente do torcedor do Flusão, o meio argentino Dario Conca.
O pessoal aí com certeza deve se lembrar que lá por 2009, 2010, o argentino tava jogando pra caralho, sendo campeão brasileiro pelo Flu em 2010 e eleito o melhor jogador do Brasileirão. Em 2011, o jogador já tinha rejeitado sondagens da Europa para renovar por 5 anos com o tricolor das Laranjeiras. Em junho, após um jogo contra o Corinthians, o Guangzhou fez sua primeira proposta pelo jogador. Ele não quis nem olhar. Os chineses continuaram insistindo, até que veio a terceira proposta, 19 milhões de reais pelo jogador e um salário de 2 milhões por mês. Isso faria dele simplesmente o terceiro jogador mais bem pago do mundo, atrás apenas de Messi e Cristiano Ronaldo. E dessa vez ele não teve como recusar. Assim, em 2 de julho de 2011, era oficializada a primeira grande contratação do futebol chinês. Dario Conca, diretamente do Rio de Janeiro. Um mês depois de sua chegada no país asiático, Conca deu uma entrevista ao Globo Esporte, relatando que estava muito feliz do futebol do outro lado do mundo. Destacou a recepção calorosa da torcida, que o cumprimentava antes e depois dos jogos, independente do resultado. E também comentou que havia muito menos pressão para jogar. O Guangzhou se sagrou campeão da CSL com 15 pontos de vantagem, e Muriqi foi artilheiro com 16 gols. Conca, em só 15 jogos, fez 9 gols e deu 8 assistências. Depois dos investimentos do Guangzhou Evergrande, o governo chinês começou a insistir ainda mais para que as empresas investissem nos times de futebol. Assim, em 2012, mais times foram ao mercado. O Beijing Guan apostou no atacante malinês Frederic Canoté, ídolo do Sevilha. Já o Dalian Airbin trouxe 2 volantes ex-Barcelona, o também malinês Seydou Keita, que foi multicampeão com Pepe Guardiola, e o brasileiro Fábio Rockenbach, que jogou pela dupla Grenal e foi preso em 2017 por envolvimento com rinha de galo. Em questão de jogadores, o Guangzhou aquietou um pouco o cu, se limitando ao atacante paraguaio Lucas Barrios, que estava no Borussia Dortmund. Naquele ano, a estrela da janela de transferências foi na verdade o Shanghai Shenhua. No começo do ano, já tinham trazido o atacante Nicolas Anelka, com 69 jogos pela seleção francesa. E em junho, foi a vez de Didier Drogba, que simplesmente recém havia decidido uma final de Champions League. Só isso. Os dois estavam no Chelsea e chegaram de graça. Porém, a chegada que mais causou euforia no país não foi um jogador, mas sim um técnico. Em maio, o Guangzhou Evergrande liderava a liga e tinha recém se classificado para as oitavas de final da Champions League Asiática. Mesmo assim, o time demitiu o coreano Lee Jang-soo e trouxe o primeiro técnico estrangeiro de renome mundial do futebol chinês, o italiano Marcelo Lippi, que havia sido campeão da Copa do Mundo com seu país em 2006, e eliminado na fase de grupos da Copa seguinte, mas isso a gente releva. Com o novo técnico, o Guangzhou se tornou o primeiro time na era da CSL a vencer 2 títulos seguidos do campeonato. E ainda conseguiu uma dobradinha nacional, vencendo a Copa sobre o Guizhou Rene. O trio de ataque, com Conca, Muriqi e Barrios, foi responsável por 41 gols aquele ano. No ano de 2013, um fato importante fora do meio futebolístico. Xi Jinping assumiu a presidência do país. Acontece que o novo líder chinês era um grande fã de futebol. E tanto que 2 anos antes, ele já havia declarado publicamente que tinha 3 grandes desejos para a China: se classificar para uma Copa do Mundo, sediar uma Copa do Mundo e ser campeã da Copa do Mundo. A única vez que os chineses tinham jogado uma Copa foi em 2002, em que caíram na fase de grupos e até jogaram contra o Brasil pentacampeão. E em questão de contratações, 2013 foi um ano mais tranquilo do que o anterior. Os jogadores mais badalados foram o meia bósnio Zvezdan Mizimovic, que é ídolo do Wolfsburg, que foi para o Guizhou Rene, e o atacante Elkson, importante se lembrar dele, que estava no Botafogo e foi para, adivinha onde? O Guangzhou Evergrande. E adivinha também, eles foram campeões com 18 pontos de vantagem sobre o vice Shandong Luneng, que tinha pago 12 milhões de euros por Wagner Love, ele mesmo, assumindo o recorde de contratação mais cara da liga na história. O que já não era mais tão raro, vocês ainda vão ver. O recém-chegado Elkson foi o artilheiro com 28 gols, e Conca foi o eleito melhor jogador do campeonato, mesmo que já estivesse desejando voltar pro Flu. É muito amor pelo time, né? Porque o cara tava ganhando o terceiro maior salário do mundo e ainda assim queria voltar pro Flu. Ainda chegou outra grande conquista para o Guangzhou e para o futebol chinês em geral, em 2013. O título da Champions League Asiática, o primeiro da história do país, contra o FC Seul, da Coreia do Sul. Mas o principal reforço para o futebol chinês em geral naquele ano não era nem jogador, nem treinador. Ninguém mais e ninguém menos que David Beckham foi anunciado como o novo embaixador da liga, no mesmo mês que Xi Jinping assumiu a presidência. Terminadas as investigações dos casos de corrupção da década anterior, a liga precisava de uma cara para melhorar a sua imagem com o exterior, algo fundamental para suas ambições. Por isso, o astro inglês Boa Pinta foi o grande escolhido para marcar presença em jogos e eventos beneficentes. 2014 começou difícil para a maior potência do país, que viu Conca voltar ao Fluminense e Muriqi se dirigir ao futebol do Catar.
Porém, com a mão de Marcelo Lippi, já chegaram dois italianos ao time para substituí-los. O atacante Alberto Gilardino, ex-Milan e Fiorentina e campeão do mundo em 2006, e o meia Alessandro Diamante, ex-Bolonha. Os dois ainda jogavam pela seleção italiana com uma certa frequência. O Guangzhou ainda contratou o volante brasileiro René Júnior, que estava no Santos. O atual vice, Shandong Luneng, também não secou e atacou o mercado brasileiro, conseguindo o meia Montijo, ex-Cruzeiro e Santos, e o atacante Aloísio, o Boi Bandido, que havia sido artilheiro do São Paulo em 2013. Outro time de Guangzhou, o Guangzhou RF, trouxe o atacante marroquino Handalá, que havia ido bem no futebol norueguês. E, pois é, você se lembra do UFC Seul, que tinha chegado na final contra o Evergrande? Então, nem o craque deles, o montenegrino Dejan Damjanovic, escapou do futebol chinês. Ele veio para o Jiangsu Sent. A temporada repetiu o ano anterior. Guangzhou Evergrande campeão e Elkson artilheiro. Mas dessa vez a diferença diminuiu para só 3 pontos. Mais do que pelos feitos dos clubes, essa época ficou marcada por um documento lançado pelo governo chinês em outubro daquele ano, intitulado de Opiniões para a Aceleração do Desenvolvimento da Indústria Esportiva e Promover o Consumo do Esporte. Sim, esse é o nome. O texto prevê um maior investimento das empresas no futebol e um maior uso da tecnologia também. Resumindo em termos brasileiros, foi legalizada a putaria. A meta era que o mercado esportivo produzisse o correspondente a mais de 800 bilhões de dólares até 2025. E em 2015 apareceu um novo clube no pedaço, o Xangai SPG, que já estava na liga, mas agora havia sido comprado pelo Xangai International Sport Group. Como técnico da equipe, trouxeram o sueco Sven-Goran Eriksson, ex-Benfica, Lazio e seleção inglesa, que antes estava no Guangzhou RF. Para o elenco, contrataram o lateral titular da seleção chinesa, Hai Yu, e o jovem ponta marfinense Kouassi, o atacante é Samoa Gyan, maior artilheiro da seleção ganesa, e trouxeram o Conca de volta para os campos chineses. Depois do documento lançado no ano anterior, mais times começaram a investir. O Jiangsu Sent contratou o meia brasileiro naturalizado croata Samir, o Shandong Luneng investiu em Diego Tardelli e Jusilei, que vieram do Atlético Mineiro e dos Emirados Árabes, respectivamente, e o Shiji Zhuang Everbright contratou o ídolo islandês Eidur Gudjohnsen, ex-Chelsea e Barcelona. O Changshu Yatai levou o boliviano Marcelo Moreno, conhecido no futebol brasileiro, e já o Xangai Shenhua, que vinha um pouco mais discreto nas últimas janelas, já trouxe o marinês Mohamed Sissoko, ex-Juve, Liverpool e PSG, o australiano Tim Cahill, que é o maior artilheiro da sua seleção, e o senegalês Dembaba, ex-Chelsea. Dá pra perceber que a maioria dos times se voltava ao mercado brasileiro, já que é fácil persuadir o time do Brasil por qualquer quantidade de dinheiro, e a fama internacional de que o brasileiro nasce jogando bola. Mesmo assim, o Guangzhou Evergrande estava sempre um passo à frente dos seus conterrâneos, e pela segunda vez contratou o recém-eleito melhor jogador do Brasileirão, Ricardo Goulart, por 15 milhões de euros. Adivinha, quebrou o recorde de maior contratação. Pela terceira vez em 5 anos. E não só isso, também contrataram outros brasileiros de bastante renome, que já estavam no exterior. O estuprador Robinho, já em decadência, que pertencia ao Milan, o atacante Alan, que brilhava no RB Salzburg, e o volante Paulinho, que jogava no Tottenham e havia sido titular na última Copa do Mundo. Nesse momento, com constante assédio pelos jogadores brasileiros, a mídia daqui já estava colocando seus olhos sobre o país asiático. E agora o Evergrande contratou simplesmente Luiz Felipe Scolari, o Felipão, para ser técnico do time. As manchetes do outro lado do oceano foram conquistadas de vez, e agora sempre se referiam ao time de Xu Jiayin como o time de Felipão. Antes da chegada do técnico do Penta, Fábio Cannavaro, aquele mesmo que ganhou a Bola de Ouro, teve uma curta passagem como técnico. Pela quinta vez seguida, o Guangzhou foi campeão da liga, além de conquistar sua segunda Champions. Mas agora tiveram um pouco mais de dificuldade com a concorrência nacional do Xangai SPG, que liderou a liga por algumas rodadas e ficou só 2 pontos atrás da superpotência. O que marcou esse momento, como afirma o especialista Emanuel Leite, foi a mudança de perfil do jogador que os times procuravam. Lembra de Drogba, Anelka e outros que já estavam decadentes? Pois é, agora a idade média dos reforços ficava na faixa dos 26, 27 anos, o que é considerado o auge do jogador. Porém, esses investimentos sempre vinham das empresas que controlavam os clubes, que queriam provar, tanto para os outros países quanto para o próprio governo chinês, o potencial da CSL. Acontece que o que acabou acontecendo foi um crescimento abrupto e imediato demais, que as estruturas do futebol chinês não conseguiriam sustentar. Pela linha do tempo, agora estamos em 2015, indo para 2016. Isso foi quando as empresas começaram a simplesmente jogar tudo pro ar e investir por diversão. Mexer os pauzinhos do futebol chinês era o entretenimento dos bilionários, que estampavam o nome de suas empresas nos clubes. Estava tudo às mil maravilhas. Vale lembrar que esses investimentos ficaram na conta das empresas da iniciativa privada, que são quem de fato investe nos clubes.
Só que tudo isso foi por um objetivo definido pelo governo, que ainda em 2015 foi reiterado por outro documento. O Estado colocava o esporte como uma de suas prioridades. Os bilionários estavam nadando em dinheiro e agora a China ganhou a atenção da grande imprensa esportiva internacional. A maioria dos comentaristas e analistas do mundo todo colocavam a China como a próxima potência do futebol global. Nada parecia que ia dar errado. Isso que falei até agora foi só o começo. 450 bilhões de dólares. Isso é o quanto os clubes chineses gastaram ao longo de 2016. Um número que a cada vez crescia e no ano anterior havia sido pouco mais do que um terço disso. Agora, os bilionários atiravam para todo lado, e salve-se quem puder. Lembra do Corinthians campeão brasileiro de 2015? Pois é, 3 pilares daquele time se mandaram para a China. Renato Augusto e Ralph foram para o Beijing Guan, sendo que o Renato inclusive admitiu numa entrevista que ele queria ficar, mas a proposta era irrecusável. O zagueiro Gil também se foi, e agora era jogador do Shandong Luneng. Ainda foram vários os jogadores de renome que desembarcaram no país asiático. Stephanie Mbia, volante camaronês bicampeão da Europa League com o Sevilla, agora era do RB China Fortune. Burak Yilmaz, ídolo do futebol turco, foi mais um indo para o Beijing Guan. Ezequiel Lavezzi, jogador titular da seleção argentina, e que há anos estava no PSG, também foi para o EB China Fortune. O ponta Gervinho, marfinense da Roma, era outro reforço do EB. O colombiano Fred Monteiro, que estava embaixo no Sporting, se foi para o Tianjin Teda. Outro colombiano, o Fred Guarín, da Inter de Milão, foi para o Xangai Shenhua. O atacante nigeriano Obafemi Martins, com 13 anos de futebol europeu na bagagem, também virou jogador do Xangai Shenhua. Até Diego Maurício, o Drogbinha, ex-Flamengo, agora defendia as cores do Shijiazhuang Everbright no futebol chinês. E todos eles tinham suas próprias propostas irrecusáveis. Mas agora surgiu uma nova força. O que antes era o Jiangsu Sent foi comprado pelo grupo de aplicação Suning. Um clube que antes era mais modesto, que sempre ficava no meio da tabela, agora entrava no campeonato para valer. E logo em 27 de janeiro daquele ano, quebraram o recorde de maior transferência ao tirar o brasileiro Ramírez do Chelsea por modestos 28 milhões de euros. Beleza. Mas aí em 3 de fevereiro, o Guangzhou Evergrande recuperou o recorde com os 42 milhões que gastaram no colombiano Jackson Martinez, ídolo do Porto, mas que vinha em baixa no Atlético de Madrid. Acontece que o Jiangsu Suning não se acuou, e o recorde foi quebrado pela terceira vez em 10 dias. Em 6 de fevereiro, gastaram 50 milhões de euros no Alex Teixeira, meio brasileiro, cria do Vasco. Sinceramente, já tava tudo uma putaria, mas agora foi a putaria das putarias. O cara tava fazendo uma baita temporada, mas jogava no Shakhtar Donetsk. Nenhum clube de outro país faria um negócio desses. Acabou a lógica do futebol chinês. Agora, os clubes quebravam o recorde de maior transferência por diversão. E pois é, sabe todas essas transferências que fiquei falando agora? Isso tudo foi só no começo de 2016. Naquela janela de transferências, foi a liga que mais gastou dinheiro no mundo. Das 6 maiores contratações do começo daquele ano, 5 foram de clubes chineses. Era uma loucura, uma insanidade. Era 20 milhões pra cá, era 15 pra lá, e a cada dia mais jogadores renomados desembarcando na China. Os bilionários chineses viviam um sonho, com certeza. E claro que não acabava por aí. Na metade do ano, casualmente o recorde de transferência foi quebrado. De novo. Hulk, que estava no Zenit, da Rússia, tinha feito uma temporada colossal, ia para o Xangai SPG por simples 55,8 milhões de euros. É, só isso. Só para comparar, naquela mesma janela, o Kanté foi para o Chelsea por 20 milhões a menos. E também teve outras transferências um pouco menos relevantes, como o atacante italiano Graziano Pelé indo para o Shandong Luneng, o israelense Aaron Zahavi indo para o Guangzhou RF e o brasileiro Allan Kardec indo para o Chongqing Lifan. Só que no campeonato, mesmo assim, nada mudava. A maioria das contratações teve um desempenho que não passou de mediano. E adivinha? Mais um título pro Guangzhou Evergrande de Felipão e companhia. Se eu não perdi a conta ainda, foi a 6ª taça seguida. O Jiangsu Suning até liderou durante as primeiras rodadas, mas caiu de produção e ficou com o vice-campeonato. Casualmente, no final de 2016, aconteceu uma coisinha. O autor do único gol brasileiro no 7-1, o meia Oscar, estava na reserva do Chelsea naquela temporada. Mas se na Inglaterra ele não tinha muito espaço, na China tinha muito interesse. E 2 dias antes do Natal, o presente para os torcedores do Xangai SPG foi a confirmação da contratação do brasileiro por 60 milhões de euros. Só que esse nem era o valor mais impressionante, porque o seu salário era de apenas 7 milhões de reais por mês, ou 84 milhões por ano. Assim, ele recebia o terceiro maior salário do mundo do futebol. Considerando que na China a competição era de quem conseguia pagar mais e não de quem venceu o campeonato nacional, o Shanghai International Sport Group, dono do time, comemorava sua taça.
quebraram o recorde de transferência, que já pertencia a eles mesmos, e agora pagavam o terceiro e o quarto maiores salários do futebol, Oscar e Hulk, respectivamente. Além deles, outros dois jogadores do futebol chinês estavam no top 10 de maiores salários, Lavezzi no Hebei China Fortune e Graziano Pelé no Shandong Luneng. Quando Oscar chegou na China, ele revelou que havia vários times europeus interessados nele, mas a proposta do Xangai havia sido irrecusável. Também, né? 7 milhões por mês. Mas o comentário dele que mais chamou minha atenção foi quando ele disse que estava mais preocupado com a família do que com a carreira futebolística. O que é um negócio que faz todo sentido. Porque tem muita gente que critica quando o jogador aceita uma proposta da própria China ou da Arábia, enfim, de um lugar onde teria um salário altíssimo, porque isso acabaria com a carreira deles. Mas, sinceramente, os jogadores são pessoas como nós. E o conforto que ele poderia garantir para a família dele com 7 milhões por mês deve significar muito mais para ele do que simplesmente estar jogando numa liga de alto nível. Até porque na China ele teria, e ainda tem, o status de estrela. Faz gol ou dá assistência praticamente todo jogo, e o cara tá vivendo o melhor da vida dele. Mas, enfim. Naquela mesma janela, como é de se esperar, outros jogadores de renome internacional chegaram ao país asiático. O mais famoso dele é Carlitos Tevez, que tinha voltado ao Boca Juniors depois de seus 9 anos no futebol europeu. Agora, ele era jogador do Shanghai Shenhua, e os rumores diziam que ele receberia um maior salário de todo o futebol mundial. Só que o próprio jogador desmentiu isso. No fim, a sua passagem foi um fiasco. Marcou 4 gols em 20 jogos e foi criticado pelo técnico Wu Jingyi por estar acima do peso. De dizer que me admira até um técnico chinês que nunca ganhou sequer um título na carreira dele, que ficou 5 anos desempregado, ter a coragem de criticar o Carlitos Tevez. E olhando pelas fotos dele, a situação nem estava tão crítica, mas enfim, o próprio jogador afirmou que a sua passagem no futebol chinês foi como um período de férias, e ele já voltou pro Boca logo no começo de 2018. No outro lado de Xangai, a contratação de Oscar acabou ofuscando um pouco outro grande reforço, que também jogou no Chelsea. O zagueiro português Ricardo Carvalho, que já tinha 38 anos e também passou por Porto, Real Madrid e Mônaco. Só que a idade pesou e ele entrou em campo só 6 vezes. Mas a moda de contratar jogadores ex-Chelsea pegou e o nigeriano John Obi Mikel foi para o Tianjin Teda depois de 11 anos nos Blues. Outro que passou pelo clube londrino, mas que fez apenas 2 jogos lá, foi Alexandre Pato, que foi para outro time de Tianjin, o Quanjian, que era treinado por Vanderlei Luxemburgo e tinha recém subido da segunda divisão pela primeira vez na história. Na época, ele vivia uma fase bem mediana no Villarreal. O Tianjin Quanjian também contratou o belga Axel Witsel, titular absoluto da sua seleção e que desde 2012 estava no Zenit. Já o Ebei Tina Fortune contratou o meia brasileiro Hernanes, que estava no futebol italiano. Mas o nigeriano, Odion Igalo, trocou o Watford pelo Changshan Yatai. E por fim, o Beijing Guan trouxe o espanhol Jonathan Soriano, ídolo do RB Salzburg. Acontece que, em abril de 2016, havia sido lançada a principal política pública chinesa relacionada ao futebol, o Plano de Desenvolvimento do Futebol a Médio e Longo Prazo. O primeiro documento emitido pelo governo chinês, em 2014, falava de um prazo que ia até 2025. Agora, esse plano de desenvolvimento falava de até 2050. Na cabeça fanática e sonhadora de Xi Jinping, esse era o limite máximo para a China ser uma grande potência do futebol mundial em todos os aspectos. Como a visibilidade da liga já tinha aumentado consideravelmente com as grandes contratações dos últimos anos, agora era hora de focar no desenvolvimento do esporte. Por isso, houve incentivo à criação de escolinhas de futebol, investimento nas categorias de base, melhoria nas infraestruturas dos campos de futebol, criação de instituições dedicadas ao estudo do esporte e tudo que um chinês pode imaginar. Agora acontece meio que uma discordância entre o governo chinês e os grandes bilionários que comandavam os clubes. Enquanto o primeiro queria se dedicar a formar um futebol chinês forte, investindo na formação de atletas, para que no futuro a China tivesse inclusive uma boa seleção nacional, em um processo lento e gradual, os segundos levaram isso como se estivessem jogando modo carreira no FIFA com dinheiro infinito na vida real. Para os proprietários dos times, era uma questão pessoal contratar um jogador de renome para seu time, por um valor exorbitante. Era disso que eles se exibiam nos jantares de empresários. A essa altura não tinha projeto, não tinha um plano a longo prazo para os clubes. O jogador moscou, chinês levou. Agora qualquer time do mundo estava suscetível a perder seus jogadores para um caminhão de dinheiro com a bandeira chinesa na lateral. Só tem um pequeno detalhe. As contratações perderam uma parte do governo, mas mesmo assim elas continuavam a todo vapor. Esses investimentos eram feitos de forma totalmente impulsiva, e nada disso era bancado por uma receita sustentável que fosse render a longo prazo. Não havia estruturação dos gastos, os donos dos times só investiam que nem bêbados, sem pensar na manhã. Davam salários astronômicos para seus jogadores, mas nem faziam ideia de até quando iam conseguir pagar. Todo o investimento era feito pensando 100% no curto prazo. A janela de transferências entre o final de 2016 e o começo de 2017 mostrou isso claramente, e foi a última em que estava liberada a putaria generalizada.
Xi Jinping amava o futebol e fez parte de seu país ser destruído por bilionários que levavam aquilo como uma brincadeira. O presidente sabia que aquilo não ia dar certo e não ia trazer desenvolvimento real para o futebol local. Então, em abril de 2017, foram lançadas uma série de medidas para restringir essas contratações desenfreadas de estrangeiros e incentivar mais desenvolvimento a partir das categorias de base, como era a ideia do chefe de Estado chinês. A primeira delas foi taxar em 100% todas as contratações de estrangeiros acima de 6 milhões de euros. Ou seja, se um time chinês pagava 10 milhões pelo fulaninho de tal, ele também tinha que pagar mais 10 milhões para o governo chinês. Essa regra impediu que jogadores como Diego Costa e Wayne Rooney fossem para o futebol asiático. Além disso, a partir de 2018, os times seriam obrigados a ter em uma partida a quantidade de estrangeiros igual à quantidade de jogadores sub-23 em campo, forçando assim que os jovens ganhassem tempo de jogo. E agora, o limite de estrangeiros no elenco do time era de 4, e não mais 5. A própria federação declarou em comunicado oficial que essas medidas eram para evitar que os clubes tivessem como principal objetivo buscar resultados a curto prazo, competir de maneira cega, comprar jogadores por valores altos e comandar ações que aumentem os preços. Enquanto Xi Jinping comemorava que botou ordem na casa finalmente, os bilionários e os jogadores não ficaram nem um pouco felizes. Um zagueiro chinês, inclusive, declarou que agora a Superliga ia virar uma liga sub-23. Na metade de 2017, a única contratação que realmente passou daquele valor de 6 milhões de euros foi a do atacante Adrian Ramos, colombiano que jogava no Borussia Dortmund, pelo qual Joaquim Lifan pagou 12 milhões. Acontece que ele nem chegou a jogar, e foi direto emprestado para o Granada, da Espanha, para depois ser contratado em definitivo pelos espanhóis. Ou seja, foram 24 milhões jogados no lixo. Em campo, poucas novidades. O sétimo título seguido do Guangzhou Evergrande, que agora estava mais quietinho no mercado de transferências, e o segundo lugar ficou com o Xangai SPG. O israelense El Zahavi foi artilheiro e eleito o melhor jogador do campeonato. 2018 já começou com Felipão deixando o Guangzhou Evergrande após 3 temporadas e 7 taças. Ainda assim, o investimento em técnicos internacionais continuava na maioria dos clubes, com Vitor Pereira, hoje no Corinthians, treinando o Xangai SPG, e Paulo Souza, que treinou o Flamengo esse ano, tinha ido treinar o Tianjin Quanjian. Com as novas regras e as taxas impostas, deu para perceber várias mudanças no mercado. Os maiores gastadores das últimas temporadas, o Xangai SPG, o Guangzhou Evergrande e o Jiangsu Suning, fizeram janelas bem modestas, sendo que suas contratações mais expressivas foram o volante sérvio Nemanja Gudeli, que já estava no futebol chinês e foi para o então heptacampeão por 4 milhões de euros, e o zagueiro italiano Gabriel Paletta, que chegou ao Jiangsu de graça vindo do Milan. Quem ganhou força no mercado foi o Benjin Guan, que já tinha feito algumas janelas interessantes, mas agora gastou mais de 69 milhões de euros em jogadores, mais do que 14 outros times da liga somados. Os reforços foram o atacante Cédric Bakambu, vindo do Villarreal por 40 milhões, e o meia espanhol Jonathan Vieira, ídolo do Las Palmas, por 11 milhões, além de vários jogadores nacionais. Outro time que gastou, mas chegou meio tarde na festa, foi o Dalian Yifang, que recém subiu da primeira divisão e tinha investimentos do Grupo Wanda, o mesmo do Atlético de Madrid. Por isso, vieram 2 jogadores do Atlético, Nico Gaetan e Henrique Carrasco, além do zagueiro português José Fonte, que estava no West Ham, desembolsando cerca de 40 milhões de euros pelo pacotão. Ainda vale a pena mencionar o volante Mascherano, que deixou o Barcelona após quase 8 temporadas para jogar no EB China Fortune, junto a Lavezzi e Hernanes. E outro argentino, Augusto Fernandes, que estava no Atlético e foi para o Benjin Rene, antigo Guizhou Rene, que mudou de cidade. Mas, enfim, estamos falando de 2018, ano de Copa do Mundo. E dos 736 jogadores que foram à Rússia, 8 deles jogavam por clubes chineses, marcando presenças em seleções como Argentina, Portugal, Bélgica e até no Brasil, com Renato Augusto. Acho que todos nós lembramos da participação do Renato Augusto naquela Copa. Mas enfim, o dado mais relevante é que dos 14 patrocinadores oficiais do torneio, metade deles eram chineses, somando um investimento de mais de $1 bilhão em anúncios. E falando em investimentos chineses, isso é uma coisa que eu deixei um pouco de lado até aqui. Mas enfim, junto com o crescimento da CSL, várias empresas chinesas também foram investir em clubes europeus. Já falei do grupo Wanda, que era dono de 20% do Atlético de Madrid. Mas em 2016, o Milan viu 99,93% de suas ações serem compradas por um investidor chinês misterioso. Até nem sei se vocês lembram, mas quando o Milan foi comprado pelos chineses, veio lá um pacotão de reforços que todo mundo achou o máximo naquela época. Só que ele era formado por caras como Bonucci, Ricardo Rodrigues, Biglia, Musacchio, André Silva e Conte. Do outro lado de Milão, o Suning, mesmo grupo do Jiangsu, comprou 70% da Inter no mesmo ano. O Manchester City também tinha feito investimentos chineses, mas em menor escala, sendo dono de apenas 13% das ações do clube.
Além desses, a do Den Haag, Aston Villa, Al Sheher, Birmingham City, Espanyol, Granada, KSV Roeselare, Lyon, Nice, Northampton Town, Parma, Reading, Slavia Praga, Sochaux, Southampton, West Bromwich e Wolverhampton também tiveram seus investimentos. Voltando aos clubes chineses, a janela da metade daquele ano ficou marcada pela volta do fluxo de jogadores brasileiros, que estava meio parado até. Assim, o meia Anderson Talisca, que estava no futebol turco, chegou ao Guangzhou Evergrande. Roger Guedes, que estava emprestado ao Atlético Mineiro, foi para o Shandong Luneng. Já o naturalizado italiano Éder, embaixo na Inter de Milão, foi para o co-irmão chinês, o Jiangsu Suning, por 5,7 milhões de euros. Muitas contratações naquela época foram bem nesse valor aí de 5,7, 5,8 milhões, justamente para escapar daquela taxa do governo chinês sobre a contratação de estrangeiros, que era aplicada a partir só dos 6 milhões. E na mesma janela, jogadores como Witzel, Gervinho e José Fonte se cansaram do futebol chinês e já voltaram à Europa. Mas acho que o principal caso disso foi o atacante francês Anthony Modeste. Em 2017, depois de fazer 25 gols na Bundesliga pelo Con, ele foi para o Tianjin Quanjian por empréstimo. Com 16 gols em 29 jogos, os chineses exerceram a compra em julho de 2018 por 29 milhões de euros. Só que, em agosto, o jogador rescindiu o contrato e ainda processou o clube, acusando que não recebeu salário. Pera aí, salários não pagos? Os chineses não estavam nadando em dinheiro? Pois é, esse foi um dos primeiros escândalos do futebol chinês desde o começo dos investimentos descontrolados. No final de 2018, o dono do grupo Quanjian foi preso por ações de marketing ilegal e propaganda enganosa. Com isso, o time em Tianjin foi assumido pela própria federação regional e mudou de nome para Tianjin Tianhai em janeiro de 2019. Agora, o campeonato teve algo surpreendente. Acabou a hegemonia de 7 títulos consecutivos do Evergrande. E quem quebrou essa hegemonia foi o Xangai SPG, que não fez nenhuma contratação ao longo do ano e ainda perdeu o Conca, com direito a uma vitória de 5-4 sobre o atual heptacampeão fora de casa. Além disso, pela primeira vez desde 2007, o artilheiro foi realmente um chinês, Wu Lei, com 27 gols pelo time campeão. Oscar também se destacou, com 19 assistências. Passando para 2019, depois de um 2018 bem decepcionante em termos de mercado para a maioria dos times, agora as grandes contratações ensaiavam um retorno. O Shandong Luneng contratou o volante belga Fellaini, inclusive transformou em atacante. Por quê? Sei lá, coisa de chinês. Já o Dalian Yifang trouxe Marek Hamsik, um dos meus ídolos de infância, que já estava meio em decadência no Napoli. E também o atacante ganês Emmanuel Boateng, que estava no Levante, na Espanha. O Guangzhou RF focou no meia belga Moussa Dembélé e Tottenham. O Tianjin Teda contratou Sandro Wagner, que estava no Bayern. Os dois times que vieram da segunda divisão também se reforçaram. O Shenzhen trouxe o volante norueguês Ole Selnais, que estava no Saint-Étienne, e o Hanzhou contratou o atacante brasileiro Léo Baptistão, com passagens pelo futebol espanhol. E agora, depois de ver o título escapar pela primeira vez, o Guangzhou Evergrande já agiu e garantiu a volta de Paulinho por 42 milhões de euros. E Elkeson, ou melhor, Aikesen. Pois é, depois de mais de 6 anos e 130 gols no futebol chinês, agora o maranhense, criado à base do Vitória, jogava na seleção chinesa e tinha um novo nome estiloso. Os anos de glória do esporte no país asiático mostraram que, mesmo sendo ótimos empresários, os chineses eram bem perna de pau jogando bola. A única exceção era Wu Lei, que depois de ser artilheiro da liga foi jogar no espanhol, na La Liga. Mas enfim, para melhorar a seleção, de olho nas eliminatórias para a Copa de 2022 e na Copa da Ásia de 2023, da qual a China seria anfitriã, a CFA decidiu começar a naturalizar jogadores. Os primeiros foram o volante Nico Ienares, ex-Arsenal, e o zagueiro Tyus Browning, ex-Everton, que tinham passagens pelas seleções de base da Inglaterra, mas eram descendentes de chineses, por isso eles poderiam ser naturalizados. Depois da chinificação deles, Nico virou Li Ke e Tyus virou Jiang Guangtai. Embora os primeiros naturalizados realmente tivessem relação com a China, depois virou um festival de brasileiros, indo para a festa. Já falei do Elkson, que virou Aikesen, mas também vimos Aloysio Boi Bandido virar Luo Gofu, Alan Carvalho virar Alan, separado, Fernandinho virar Fernando e Ricardo Goulart virar Gao Lat. Desses, só Elkson começou a jogar na seleção ainda em 2019. Aloysio e Alan estrearam em 2021 e Fernandinho não chegou nem sequer a jogar. E, ainda em 2021, o Ricardo Goulart renunciou à cidadania chinesa, também sem entrar em campo pela seleção nenhuma vez. Na metade de 2019, ainda chegaram alguns reforços mais expressivos, como o atacante austríaco Arnautovic, que trocou o West Ham pelo Xangai SPG por 25 milhões de euros. O venezuelano Salomão Rondon, que estava no Newcastle, foi para o Dalian Yifang. Juntos, esses dois jogadores tinham marcado 21 gols na última edição da Premier League, provando que o futebol chinês não estava atraindo só jogador decadente.
O italiano Stefan El Shaarawy foi para o Shanghai Shenhua por 16 milhões, depois de algumas temporadas na Roma. O volante brasileiro Fernando, do Spartak Moscou, foi para o Beijing One. O experiente zagueiro Miranda foi para o Jiangsu Suning. Ao todo, em 2019, os times chineses gastaram 290 milhões de euros, 100 a mais que no ano anterior, atingindo a terceira melhor marca anual da história. Ao final do ano, o Evergrande conseguiu recuperar a taça, levando uma disputa emocionante com Beijing One e Xangai SPG. O time também conseguiu a façanha de eliminar o atual campeão, o japonês Kashima Antlers, na Champions League da Ásia. Com a volta das grandes contratações, a melhor da seleção e a competitividade do campeonato, parecia que 2018 foi só um susto no cenário do futebol chinês, e a expectativa era de melhora. Só que agora estamos indo para 2020, e acho que todos vocês lembram muito bem de uma certa coisinha que apareceu lá na China bem naquela época. No final de 2019, uma misteriosa pneumonia estava atacando vários chineses. No começo de 2020, os especialistas confirmaram que se tratava de um novo coronavírus, batizado de Covid-19. Os casos se espalharam rapidamente pelo país, que em 23 de janeiro, a cidade de Wuhan já se encontrava em lockdown, enquanto várias outras cidades ao redor da China também adotavam medidas de isolamento social. Era um cenário de guerra e o futuro era incerto. Além do que futuramente viraria uma pandemia, teve outro fator que afetou o mercado do futebol chinês. Na virada de 2019 para 2020, foi imposto um teto salarial para os clubes, já que já começavam a aparecer as dificuldades financeiras, e alguns casos de salários atrasados. O próprio Tianjin Quanjian, que atrasou os salários do Modeste e trocou de nome para Tianjin Tianhai, sumiu do mapa, faliu. Agora, um jogador estrangeiro poderia receber no máximo 3,3 milhões de dólares por ano, ou 275 mil dólares por mês. Já os jogadores nacionais tinham um limite de 1,4 milhões de dólares, o que dava menos de 120 mil dólares por mês. Lembra do Oscar e seu salário astronômico no Xangai SPG? Pois é, ele era 8 vezes maior do que o limite agora imposto. Quando a mudança entrou em prática, o jornalista Steve Price, da Forbes, escreveu que isso não ia significar impactos tão grandes, já que os clubes provavelmente usariam laranjas e encontrariam brechas nas regras. Só que não foi bem o caso, e no começo de 2020 baixou bastante o calibre das contratações. No Xangai SPG, o grande reforço foi o ponta brasileiro Ricardo Lopes, que estava no futebol coreano. Já o Jiangsu Suning investiu no Gales Mubarak Wakaso, que talvez o pessoal aí que joga FIFA conheça. O Wu Hanzhao tirou do Sevilla o zagueiro português Daniel Carriço. E vamos admitir que não foi muito inteligente da parte dele, e justamente para onde começou esse negócio todo do Covid. Já o Dalian, que mudou de nome para Dalian Pro, trouxe dois suecos, o zagueiro Marcos Danielsson e o ponta Sam Larsson, esse último para substituir Carrasco, que forçou um empréstimo de volta ao Atlético de Madrid. Mas, enfim, além da janela fraca, o campeonato que ia começar em 22 de fevereiro foi adiado por tempo indeterminado. Até que, em julho, foi anunciado que a competição voltaria e seria dividida em dois grupos, cada um disputado em apenas uma cidade para evitar grandes viagens. Os 4 primeiros de cada grupo jogariam mata-mata para decidir o campeão. Já os 4 últimos também jogariam mata-mata, em que o último colocado disputaria a única vaga de rebaixamento contra o campeão da segunda divisão. Na metade da temporada, os meses parados e as crises financeiras causadas pela pandemia afetaram gravemente as empresas e, consequentemente, os times. Por isso, cada um deles adotou estratégias distintas. Alguns deles perderam jogadores importantes e começaram a promover jogadores da base de forma descontrolada, na expectativa de aliviar as finanças que estavam péssimas. Já outros foram ao mercado internacional e buscaram alguma última salvação, porque os negócios não podiam parar. Assim, no que podemos chamar de uma das últimas levas de jogadores da China, o atacante brasileiro Tiquinho Soares foi para o Tianjin Teda, o mestre australiano Aaron Moy foi para o Xangai SPG, os equatorianos Miller Bolanhos e Fidel Martinez foram para o Xangai Shenhua e o volante brasileiro Jailson foi para o Dalian Pro. Ao mesmo tempo, Eran Zahavi, um dos principais ídolos e artilheiros da liga, deixou o país. Ao final, o Jiangsu Suning se saiu campeão ao derrotar o Guangzhou Evergrande na final, com gols de Éder e Alex Teixeira. E assim acabou o ano de 2020 para o futebol chinês, que conseguiu respirar por aparelhos mesmo em meio ao coronavírus. Só que em 2021 foi um ano de pesadelos. Já para começar bem o ano, a CFA proibiu os times de terem o nome de seus patrocinadores, com a justificativa de que assim eles conseguiriam criar uma identidade. E olha, eu pessoalmente acho bem válido o ponto da CFA, mas na minha opinião isso não faz sentido. As identidades de todos os clubes na China estão completamente atreladas às empresas. São as empresas que comandam tudo, que fizeram os times chegar a algum lugar. O futebol chinês é só um negócio, não tem o amor pelo esporte que vemos aqui no Brasil, não tem as torcidas fanáticas, não tem a cultura do futebol. É meramente um negócio, onde os empresários jogavam seu dinheiro por diversão. Não existe uma identidade ali. Mas, enfim, segue as mudanças. O Guangzhou RF virou Guangzhou City, o Guangzhou Evergrande virou só Guangzhou FC, o Shandong Luneng virou Shandong Taishan, o Xangai SPG virou Xangai Port,
O Shijiazhuang Zhuang Everbright virou o Guangzhou Mighty Lions. O Tianjin Teda virou o Tianjin Jinmen Tiger. O Qingdao Hongai virou o Qingdao FC. O Hebei China Fortune virou Hebei FC. O Wuhan Zhao virou Wuhan FC. O Henan Jiani virou Henan Songshan Longmen. O Chongqing Lifan virou Chongqing Liangjiang. E o Jiangsu Suning virou Jiangsu FC. Já o Xangai Shenhua e o Beijing Guan conseguiram manter os seus nomes, porque eles não eram exatamente o nome dos seus patrocinadores. E acontece que para os campeões da temporada anterior, o final foi trágico. A Suning, que era dona do clube, sofreu uma queda acentuada nos seus negócios com a pandemia. Por isso, em fevereiro, o dono da empresa, Zhang Jidong, anunciou no dia 28 que o grupo estaria abrindo mão de suas atividades não essenciais, o que incluía o Jiangsu. Mesmo com o título da liga, as coisas não andavam nada bem, e os últimos 6 meses do clube foram uma batalha para sobreviver. O time tinha uma dívida de mais de 500 milhões de reais, mais ou menos 2 Alex Teixeiras. No último treino, uma semana antes, nem sequer os equipamentos básicos estavam à disposição. Dos principais jogadores, Miranda e Éder voltaram ao Brasil para jogar no São Paulo. E Alex Teixeira, que 5 anos antes tinha custado 50 milhões de euros ao clube, foi para o Besiktas e hoje está de volta ao Vasco, time que o revelou. Entre 2020 e 2021, além do Jiangsu, outros 17 times nas 3 primeiras divisões do futebol chinês decretaram falência. Assim, só para dar uma noção, isso é mais ou menos 27% dos times profissionais chineses se dissolvendo em menos de 2 anos. Na primeira liga, que é a segunda divisão, Beijing Shengfeng, que era o antigo Beijing Hene, Guangdong South China Tiger, Inner Mongolia Zhongyu, Liaoning, que foi o primeiro time profissional da China, Shanghai Shenxin, Sichuan Longfor e Taizhou Wanda encerraram as atividades. Na segunda liga, a terceira divisão, Dalian Shanghai, Fujianing Defuning, Jilin Baija, Lhasa Urban Construction Investment, Shenzhen Bogang, Shenzhen Pengsheng, Yambian Beigu e Inchuan Helanshan largaram o futebol profissional. Além disso, com a dissolução do Jiangsu, o Shandong Taishan ia finalmente poder disputar a Champions League Asiática. Porém, foi desqualificado por não conseguir pagar a taxa necessária. Com a crise generalizada no futebol local, a CFA estendeu a janela de transferências e adiou o começo da liga. Como apurado pelo GE, o Tianjin Tiger tinha 10 meses de salários atrasados em março de 2021. Já o Hebei estava atrás de novos investidores. Os jogadores estrangeiros, que estavam de volta aos seus países para passarem as férias, não conseguiam voltar ao país asiático. Era quase como uma situação de guerra. A maioria dos times tinha salários atrasados por mais de meio ano e dívidas gigantescas. Vários patrocinadores iam deixando os clubes. Não havia mais a renda das bilheterias por causa dos jogos sem público. O plano de expandir o Mundial de Clubes, o que aconteceria em 2021 na própria China, foi por água abaixo. Como o país ainda tinha uma política extremamente restrita de entradas e saídas por causa do Covid, e nem tinha torcedores nos estádios, seria impossível sediar uma competição assim. O próprio presidente da CFA, Shen Juyan, admitiu a situação preocupante e sua origem. O salário médio dos nossos jogadores é 5,8 vezes superior ao dos atletas do campeonato japonês e 11,6 vezes superior ao do sul-coreano. São números alarmantes, como é que ainda não acordamos? No meio desse mar de caos, alguns times em uma situação um pouco menos pior conseguiram um que outro reforço. O principal foi o colombiano Juan Quintero, destaque da Libertadores de 2018 com o River Plate, que foi para o Shenzhen por 5,9 milhões de euros. Porque se fosse 6 milhões, teriam que pagar aquela taxa. O Changchun Yatai contratou 2 atacantes brasileiros, Eric, que estava no Palmeiras, e Júnior Negrão, que veio do futebol sul-coreano. Só 2 jogadores vieram da Europa. O croata Ante Majstorovic, que foi para o Shanghai Port, e o dinamarquês Jores Okori, que também foi para o Changchun. Os 2 eram zagueiros e estavam jogando no futebol de seu país. No total, aquela janela, os times chineses gastaram cerca de 33 milhões de euros, um pouco mais que meio Oscar. Em abril, o campeonato finalmente começou, mantendo o esquema de grupos da temporada anterior, mas com um octagonal final, ao invés de mata-mata. Porém, o calendário apertado fez com que os times chineses que estavam jogando na Champions League, o Beijing Guan e o Guangzhou, tivessem que usar jogadores da base na competição continental. O resultado foi desastroso. O Beijing fez apenas 1 ponto em 6 jogos, e o Guangzhou não fez nenhum. Muito diferente das 2 campanhas campeãs do time que pertence ao grupo Evergrande. E falando nesses 2 times, por causa das crises gigantescas, eles viram todos os seus jogadores estrangeiros, inclusive os naturalizados, rescindirem seus contratos. No lado do Beijing, Renato Augusto voltou para o Corinthians. Cedric Bakambu ficou alguns meses sem clube e foi para o Marseille. Hoje ele está no Olympiacos. O zagueiro coreano Kim Min-jae foi para o Fenerbahçe e hoje está jogando muito no Napoli. Já o Jonathan Vieira voltou ao Las Palmas, clube onde ele era ídolo.
Porém, no Guangzhou, a situação estava ainda pior. Entre os jogadores, Talisca foi para o futebol da Arábia Saudita. Ricardo Goulart teve passagem apagada no Santos e hoje está no Bahia. Aikesen, o Elkeson, foi para o Grêmio. Alan Carvalho voltou para a Fluminense em junho, mas nem estreou ainda. Paulinho foi para a Arábia Saudita, fez 4 jogos e logo voltou para o Corinthians. Fernando, o Fernandinho, ainda está sem clube, até hoje. Por fim, Aloysio Boi Bandido, ou Lugofu, foi para o América Mineiro. O técnico Fábio Cannavaro também rescindiu seu contrato. E o meia Zengzi, com 41 anos e desde 2010 no clube, virou jogador-treinador provisoriamente. O principal motivo dessa crise foi a crise do grupo Evergrande, segunda maior empresa imobiliária da China. Eu não entendo quase nada de economia, então não vou conseguir explicar exatamente o que aconteceu. Mas a dívida da empresa chegou a 310 bilhões de dólares. Mais do que todo o PIB do Chile, só para comparar. A crise da empresa não afetou só o time mais poderoso da China, como também afetou todo o mercado mundial de ações, em alguma escala. E além de todos esses que eu já citei, vários outros jogadores abandonaram o futebol chinês. Era uma loucura. Muriqui, Salomão Rondon, Jailson, Hulk, Roger Guedes, Arnautovic, Debapson também foram embora e tomaram alguns outros rumos no futebol brasileiro e europeu. Vale dizer que o Corinthians foi o maior beneficiado, conseguindo 3 jogadores nessa debantada em massa da China. Então, torcedor corintiano que me escuta agora, agradeça ao coronavírus por salvar o seu time. Já as chegadas eram principalmente de jogadores dos mercados mais baratos, como outros países asiáticos e Portugal, focando principalmente em jogadores brasileiros. Ainda assim, os gastos foram de pouco mais de 7 milhões de euros. Para quem estava acostumado a ver estrelas desembarcando na China, agora era um choque ver que os grandes nomes eram do nível de Anderson Lopes e Franco Andriasevic. Parabéns se você conhece algum desses 2 jogadores que eu acabei de falar. Enfim, o campeão foi o Shandong Taishan, que mesmo perdendo Roger Guedes na metade da temporada, foi liderado pelo artilheiro Fellaini, um dos poucos jogadores famosos que permaneceu no futebol chinês. O Guangzhou, mesmo com essa crise gigantesca, ainda conseguiu ficar em terceiro. Por algum milagre mesmo, porque só Deus explica isso. Porém, ainda em 2021, apareceu uma história de esperança. Na League One, o Wuhan Three Towns se sagrou campeão com ótima campanha, depois de vencer a terceira divisão do ano anterior. O time foi liderado pelos atacantes brasileiros Ademilson, ex-São Paulo, e Marcão, revelado pelo Ituano. Os dois já estavam há alguns anos na Ásia. Por outro lado, também na segunda divisão, o Guizhou FC se dissolveu após ficar 14 meses sem pagar salários. É, isso aí, mais de 1 ano sem pagar salário. Finalmente chegamos em 2022 e agora as perspectivas são mistas. Na primeira divisão, Chongqing Liangjiang e Qingdao fecharam as portas. Hebei e os 2 times de Guangzhou estão na beira do colapso. Por outro lado, as contratações têm sido bem mais conscientes. Chega de contratar aqueles jogadores semi-decadentes por 20 milhões de euros. Com as empresas em crise, tiveram que aprender a se virar e investir mais no scouting. Temos que entender que, até então, as contratações aconteciam para chamar atenção. Eles sempre buscavam atletas de renome, porque assim atrairiam os olhos do público, nacional e internacional. Os altos valores das contratações e dos salários eram questão de vaidade dos empresários. E agora, os jogadores que chegam nem que são tão conhecidos, mas tinham apresentado algum bom desempenho nos campeonatos menores. Os salários agora são bem mais realistas, e como não tem mais as estrelas, há mais espaço para jogadores jovens surgirem. Finalmente, os clubes estão atuando em consonância com a ideia de Xi Jinping. Por isso, o atual campeão Shandong Taishan investiu em Krisan e Jadson, 2 brasileiros que fizeram um bom campeonato português. O Beijing Guan trouxe o nigeriano Samuel Adegbenro, artilheiro do campeonato sueco, e o Marco W, que estava em boa fase na Croácia. O Renan Songshan Longmen contratou Thomas Pina, que jogava no Alavés. O Wuhan FC, que mudou para o Wuhan Yangtze, trouxe o meia Asmir Kajevic do futebol sérvio. O outro time de Wuhan, o crescente Wuhan Three Towns, contratou o brasileiro Davidson, com passagem pelo Alanyaspor da Turquia, e o meia romeno Nikolai Stanciu, um dos principais jogadores do futebol da República Tcheca. O Shanghai Port conseguiu trazer o argentino Matias Vargas, vice-líder em assistências do campeonato turco. E essa mudança no perfil de mercado já está trazendo alguns bons resultados. No momento em que gravo isso, o Wuhan Three Towns é o líder da liga, contando com ótimas atuações de Marcão, Davidson e Stanciu. O Shandong Taishan manteve um bom nível e está em segundo. O terceiro colocado, Shanghai Shenhua, tem só 2 estrangeiros no elenco. Enquanto isso, o Guangzhou FC, o Guangzhou City e o Hebei formam a zona de rebaixamento, depois de perderem a maior parte dos seus patrocínios e não conseguirem se readaptar à nova realidade. Para o futebol chinês em geral, pode parecer uma queda, mas se a gente for analisar bem, isso foi na verdade um momento bem necessário.
E agora, finalmente, existe um plano a médio e longo prazo no futebol chinês. O investimento nas escolinhas, nas categorias de base, nos campos de futebol, que nem Xi Jinping sonhava, continua. Aos poucos, a cultura do futebol chega ao povo da China. Ironicamente, isso só está acontecendo depois de se livrar das grandes estrelas. Os investimentos impulsivos, pensando só no aqui e agora, foram um fracasso. Trouxeram alguns dias de festa, mas foi só aparecer um vírus que foi tudo por água abaixo. Os patrocinadores entraram em crise e por isso foram embora, e consequentemente os times precisavam se livrar dos seus maiores sugadores de renda, os altos salários dos jogadores. Hoje, os únicos jogadores de renome mundial que continuam no futebol chinês são Fellaini e Oscar. O primeiro até parece feliz na China, já o segundo por muito pouco não foi para o Flamengo. E o primeiro passo já foi dado, que era se livrar das sanguessugas. Agora ainda há um longo caminho pela frente. O governo já tomou as providências necessárias de limitar os gastos com salários. Os próximos passos serão proporcionar uma distribuição de renda mais igual para os clubes e garantir receitas sustentáveis, mesmo sem os patrocínios. Ao final dessa temporada, o Guangzhou, ex-Evergrande, o maior símbolo da era de gastança do futebol chinês, deve ser rebaixado. O Wuhan Tritons, que surgiu no meio da crise com um projeto inteligente, deve ser sagrado campeão. Isso deverá marcar uma nova era para os times da China, uma era mais consciente, mais voltada ao futuro. Quem sabe, algum dia, a China não seja uma potência do esporte mundial, de verdade. Só que dessa vez, nas mãos dos jogadores, e não dos empresários. Bom, esse foi o episódio. Muito obrigado por me ouvir falando até aqui. Eu sei que fiquei um bom tempo sem postar nenhum episódio novo, mais de um mês, mas esse aqui acabou dando bem mais trabalho do que eu esperava, e eu acabei me dedicando a algumas outras coisas nesse meio tempo. E só lembrando vocês que, há um tempo atrás, eu fiz uma enquete no Twitter e vocês me disseram que preferiam episódios mais curtos. Então os próximos que vierem vão ser assim, tendo uns 15, 20 minutos nessa faixa mais ou menos. E falando no meu Twitter, sigam lá, @bandeirinhaesc, que lá estou sempre postando outros conteúdos super interessantes sobre o futebol mundial, nacional, enfim, sobre o futebol. E eu tô sempre avisando quando tem novos episódios. Agora eu vou finalmente calar a boca, um abraço a todos e até a próxima, se tiver.